Queridos sacerdotes da nossa forania Divino Espírito Santo, uma saudação especial ao Padre Cristiano, do caminho neocatecumenal que celebra conosco. Diáconos, religiosos e religiosas, irmãos e irmãs presentes nesta solene liturgia de Corpus Christi, com piedade, oração e amor à Santíssima Eucaristia, as 6 paróquias da forania Divino Espírito Santo de Planaltina une-se nesta manhã para esta belíssima celebração da solenidade do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A união dos padres com seus paroquianos, junto do bispo diocesano, para celebrarem a unidade que a Eucaristia nos evoca, sinaliza a nossa caminhada neste mundo para o céu, para a vida eterna com Deus. Na vigília da sua paixão, durante a ceia pascal, o Senhor tomou o pão nas suas mãos. Assim ouvimos há pouco no Evangelho. E tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Depois tomou o cálice, deu graças e entregou-lhes. Todos beberam dele. Toda a história de Deus com os homens está resumida nestas palavras. Não foi só recolhido e interpretado no passado, mas antecipado também no futuro do reino de Deus ao mundo. Aquilo que Jesus diz não são simplesmente palavras. O que Jesus diz é acontecimento, o acontecimento central da história do mundo e da nossa vida pessoal. Jesus, como sinal da sua presença, escolheu o pão e o vinho. Cada um dos dois sinais doa-se totalmente e não só uma parte de si. O ressuscitado não está dividido. Ele é uma pessoa que, mediante os sinais, se aproxima de nós e se une a nós. Mas os sinais representam, a seu modo, cada aspecto particular do seu mistério. E com o seu típico manifestar-se, querem falar-nos para que aprendamos a compreender um pouco mais do mistério de Jesus Cristo. Durante a procissão e adoração, nós olhamos para a hóstia consagrada, o tipo mais simples de pão e de alimento, feito apenas com farinha e água. Assim vemo-lo como o alimento dos pobres, aos quais, em primeiro lugar, o Senhor destinou a sua proximidade. A oração com a qual a igreja, durante a liturgia da missa, entrega este pão ao Senhor, qualifica-o como fruto da terra e do trabalho do homem. Nele está contido também a fadiga humana, o trabalho cotidiano de quem cultiva a terra, semeia e recolhe e finalmente prepara o pão. Contudo, o pão não é simples e somente o nosso produto, uma coisa feita por nós. É fruto da terra e, portanto, também dom. Porque o fato de que a terra dá frutos não é merecimento nosso. Só o Criador podia conferir-lhe a fertilidade. E agora podemos alargar um pouco mais esta oração da igreja, dizendo: o
pão é fruto da terra e ao mesmo tempo do céu. Pressupõe a sinergia das forças da terra e dos dons do alto, isto é, do sol e da chuva, e também a água, da qual temos necessidade para preparar o pão. Não a podemos produzir nós. Damos-nos conta da grandeza do dom da água e de quanto somos incapazes de o obter sozinhos. Então, olhando mais de perto, vemos este pedaço de hóstia branca, este pão dos pobres, como cantamos agora na sequência, como uma síntese da criação, céu e terra, assim como a atividade e o espírito do homem concorrem. A sinergia das forças que torna possível nosso pobre planeta, nele o mistério da vida e a existência do homem, vem ao nosso encontro em toda a sua maravilhosa grandeza. Assim começamos a compreender por que o Senhor escolhe este pedaço de pão como símbolo seu. A criação, com todos os seus dons, aspira para além de si mesma a algo de maior. Além da síntese das próprias forças, além da síntese também de natureza e de espírito, que de certa forma sentimos no pedaço de pão, a criação inclina para a divinização, para as santas núpcias, para a unificação com o próprio Criador no mistério da Páscoa que o Senhor se nos dá na Eucaristia. Mas ainda, meus irmãos, não explicamos profundamente a mensagem desse sinal do pão. O Senhor mencionou o seu mistério mais profundo no domingo de Ramos, quando lhe foi feito o pedido da parte de alguns para se encontrarem com ele. Na sua resposta a esta pergunta, encontra-se a frase dele: em verdade vos digo, se o grão de trigo lançado na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dará frutos. No pão feito de grãos moídos está encerrado o mistério da paixão que nós católicos temos como centralidade da nossa vida católica. A farinha, o grão moído, pressupõe morrer e ressuscitar, o morrer e o ressuscitar do grão. A ser moído e cozido, ele tem em si, mais uma vez, o mistério da paixão. Só através do morrer consegue ressuscitar, dá o fruto e a vida nova. As culturas daquela região do Mediterrâneo, onde está a Terra Santa, nos séculos antes de Cristo, intuíram profundamente esse mistério. Com base na experiência deste morrer e ressurgir, conceberam mitos de divindade, que morrendo e ressuscitando, davam vida nova. O céu da natureza parecia-lhe como que uma promessa divina no meio das trevas, do sofrimento e da morte, que nos são impostos. Nesses mitos, a alma dos homens, de certa forma, inclinam-se para aquele Deus que se fez homem, se humilhou até a morte na cruz e assim abriu a todos nós a porta da vida eterna. No pão e no seu transformar-se, os homens descobriram como que é uma experiência da natureza, como que é uma promessa da natureza de que isso deveria ter existido. O Deus que morre neste mundo conduz todos nós à vida. O que naqueles mitos era expectativa e que no mesmo grão está escondida como sinal da esperança da criação,
aconteceu realmente com Jesus, o Cristo. Através do seu sofrer na cruz e do seu morrer livremente, ele tornou-se pão para todos nós. E com isso, esperança viva e fidedigna. Ele acompanha-nos em todos os nossos sofrimentos até a morte, na dor, na tristeza, no profundo sofrimento. Nosso Senhor está sempre unido a nós. Os caminhos que Ele percorre conosco e através dos quais nos conduz à vida são caminhos de esperança em meio a dores, sofrimentos e desafios. Quando nós olhamos para a hóstia consagrada em adoração, o sinal da criação fala ao nosso ser. Então encontramos a grandeza do seu dom, mas encontramos também a paixão, a cruz de Jesus e a sua ressurreição. Mediante este olhar em adoração, Ele atrai-nos para si, para dentro do seu mistério, por meio do qual nos quer transformar como transformou a hóstia no seu corpo sacrossanto. A igreja, meus irmãos, desde o princípio, lá na igreja primitiva, encontrou ainda no pão outro simbolismo. A doutrina dos apóstolos, que está naquele primeiro catecismo da igreja chamado Didaquê, do primeiro século, um livro maravilhoso, contém entre as suas orações a seguinte afirmação: assim como este pão partido estava diverso pelas colinas, referindo-se à lavoura dos trigos, e ao ser recolhido se tornou uma só coisa, também a tua igreja, dos confins da terra, seja reunida no teu reino. Pensemos nos milhões de grãos de trigo que são moídos para formar o pão, para formar a hóstia. O pão feito por muitos grãos encerra também um acontecimento de união. O tornar-se pão dos grãos moídos é um processo de unificação. Nós próprios, sendo muitos, devemos tornar-nos um só pão, um só corpo, diz-nos São Paulo. Assim, o sinal do pão torna-se ao mesmo tempo esperança e tarefa de unidade da igreja. Numa cidade onde tem várias paróquias, a procissão do Santíssimo deve ser uma, com todas as paróquias, com todo o povo, e aqui nós estamos reunidos a nossa forania, para exatamente expressar a unidade que a Eucaristia evoca para a igreja. De maneira semelhante nos fala o sinal do vinho. Mas enquanto o pão nos remete para a cotidianidade, para a simplicidade e para a peregrinação, o vinho expressa o requinte da criação, a festa da alegria que Deus nos quer oferecer no fim dos tempos e que já antecipa agora de novo, livremente, mediante este sinal eucarístico. Mas o vinho também fala da paixão. A videira deve ser podada repetidamente para assim ser purificada. As uvas devem amadurecer sob o sol e sob a chuva, e devem ser esmagadas no lagar. Só através desta paixão amadurece um vinho precioso. Veja quantos significados nós podemos tirar da Eucaristia. O pão moído, triturado, sofrido, a uva pisada, esmagada, sofrida, para dar-nos o vinho e o pão, os elementos, a matéria suficiente, como diz Santo Tomás de Aquino, para a celebração da Santa Missa.
tudo na igreja lembra a dor e o sofrimento de Cristo. A Eucaristia é isso: o pão moído, a uva esmagada, recorda para nós o sofrimento, a dor que padecemos neste mundo. Todos nós já sofremos e certamente ainda vamos sofrer. A dor da doença, a velhice, ela está para aqueles que, não morrendo de novo, terá que enfrentá-la. Nós, sacerdotes, povo de Deus, as pessoas de fé, precisam ter muito presente no coração que o sofrimento, longe de ser uma maldição, é um presente. Porque é na dor, é no esmagamento que nós nos uniremos mais profundamente à paixão de Cristo. Ninguém escapa do sofrimento. Nós, sacerdotes, vamos também passar pelo vale da dor e da morte. E como nós, sacerdotes, devemos ser testemunhas deste vinho que vem da uva pisada, esmagada, desta hóstia que vem do vinho, do pão, do trigo triturado. A nossa vida de padres deve ser assemelhada a essa dinâmica que nos permite o pão e o vinho como elementos a serem transubstanciados no corpo e no sangue do Senhor, evidenciando a Páscoa contínua de Cristo no mundo, a sua presença prometida na Sagrada Escritura até o final dos tempos. A Eucaristia é este mistério, que enquanto estivermos neste mundo, não vamos compreendê-lo. Somente após a nossa morte, quando entrarmos na posse do mistério, nós vamos compreender o que é a Eucaristia, o que é Deus, o que é o ressuscitado. A Eucaristia, meus irmãos, já é para nós a antecipação do céu na terra. E nesta festa de Cristo, de Corpus Christi, olhamos sobretudo para o sinal do pão. Ele recorda-nos também a peregrinação de Israel durante os 40 anos no deserto. A hóstia é o nosso maná, com o qual o Senhor nos alimenta, e é verdadeiramente o pão descido do céu, mediante o qual Ele se doa a si mesmo. Na procissão que iremos fazer, este sinal, a hóstia, o corpo, o sangue, a alma, a divindade, contidos nela pela sua consagração, vai nos acompanhar. E nós vamos contemplando na procissão a hóstia santa. E imploramo-lo, guia-nos pelos caminhos dessa nossa história difícil. Mostra sempre, Senhor, de novo, à sua igreja e aos seus pastores o caminho justo. Olha para a humanidade que sofre, que vagueia, insegura, entre tantas interrogações. Olha para a fome física e psíquica que a tantos atormentam na guerra, nas perseguições, nos bombardeios, nas catástrofes naturais como nós estamos acompanhando no Rio Grande do Sul. Concede, Senhor, aos homens pão para o corpo e pão para a alma. Dá-lhe trabalho a todos, concede-lhes luz, concede-te a ti mesmo, a toda esta humanidade carente. Purifica e santifica todos nós, faz-nos compreender que só mediante a participação na tua paixão,
mediante o sim à cruz que todos nós devemos dar, a renúncia, as purificações que nos impõem, a nova vida que nós precisamos buscar para amadurecer e alcançar o verdadeiro cumprimento do mistério em nós. Reúne-nos, Senhor, de todos os confins da terra. Une a tua igreja, une a humanidade dilacerada. Uma igreja sofrida em nossos tempos, com tantas divisões, com tanta necessidade da verdade. Uma igreja onde muitos católicos já não creem mais na presença real de Jesus na Eucaristia. Pessoas, grupos na nossa igreja que caminham rumo à protestantização, vendo a missa como simplesmente uma celebração da ceia e não como um mistério inefável da paixão, morte e ressurreição de Cristo, como sacrifício que nós oferecemos no altar para a perpetuidade da redenção de Deus no mundo. Nós precisamos ser fiéis e não podemos aceitar estas insinuações de uma nova igreja dentro da verdadeira igreja. Nós não queremos isso, porque isso não é da vontade do Senhor. Jesus diz que todos sejam um. A Eucaristia é o ponto central para a unidade da nossa igreja. E é no altar de Deus que a igreja se resume, porque a igreja caminha para a Eucaristia. O deserto nos leva à santidade do altar, e do altar nós extraímos as forças de Cristo para os nossos trabalhos na igreja. Sem esta eucaristicização da ação nossa pastoral, dos nossos grupos, da nossa vida ministerial, não tem sentido a nossa vida na igreja. Uma igreja sem Eucaristia não é igreja. Papa Bento XVI, quando cardeal, num daqueles meeting de Roma, disse muito claro: a igreja se identifica na Eucaristia válida. E a Eucaristia válida é aquela que vem da sucessão dos apóstolos. A celebração da missa não é apenas uma ceia. É o santo e perpétuo sacrifício de Cristo, instituído por Ele, para perpetuar neste mundo a presença dEle, a força dEle, essa substância de Cristo, para que nós não vacilemos no caminho do nosso testemunho e da nossa fé. A Eucaristia nos reúne de todos os confins da terra. Une a igreja, une a humanidade dilacerada pelo pecado. E nos ajuda, meus irmãos, a cultivar a fome de salvação, o desejo da eternidade, o desejo do céu. Católico tem os pés na terra, mas o coração já deve estar no reino dos céus. Enquanto nós caminhamos neste mundo, nós precisamos de um alimento não só material. A água e o pão que nós comemos para manter o nosso corpo são indispensáveis, mas para quem quer a salvação, quem quer caminhar para o céu, é preciso a Eucaristia. E nosso Senhor é tão pobre, Deus se faz tão simples, que somente os simples podem compreendê-lo. Desde a manjedoura, a pobreza de um rei que não nasce num berço de ouro, mas numa manjedoura de um estábulo, no meio dos animais. Um rei que anda com o povo, que cura os pobres, que faz milagres.
Um rei que prega coisas simples e profundas. Um rei que recebe a coroa de espinhos. Um rei que se deixa pregar num trono escandaloso de cruz, renunciando a sentar nos tronos dos poderes deste mundo. É este rei que desconcerta o mundo soberbo e orgulhoso que nós adoramos na Eucaristia, porque ele se faz presente no pão e no vinho, consagrados no seu corpo e no seu sangue. É a Eucaristia, meus irmãos, o dom que anima a igreja. A missa é indispensável na igreja, é a centralidade da vida da igreja, porque a missa é mistério, a missa é Cristo, que se transubstancia perpetuamente para nos alimentar. E a adoração a Jesus eucarístico, presente no sacrário, fora da missa, é indispensável para que nós possamos cultivar a santidade. Qual é a nossa missão neste mundo? Ser santos. Sede santos como o Pai é santo, ensinou-nos Jesus. Um católico que não quer ser santo é um absurdo. Santidade é justiça, é dar a Deus aquilo que é de Deus. Deus tem direito à nossa oração, Deus tem direito à nossa adoração, Deus tem direito à nossa vida sacramental correta, à nossa vida moral conduzida pelo seu Espírito. É esta salvação, meus irmãos, que nós viemos buscar aqui hoje como forania, unidos, os sacerdotes, os diáconos, religiosos, o povo de Deus, louvando, adorando o mistério, a unidade de Cristo na Eucaristia. Que a Santíssima Virgem Maria, representada nessa pequena imagem de Aparecida, as coisas de Deus tudo é pequeno, só os pequenos, só os simples entendem. Nossa Senhora é pequena, Cristo é pequeno. Santa Teresinha do Menino Jesus desenvolve essa espiritualidade da infância espiritual e ela diz: meu Jesusinho, minha Nossa Senhorinha, tudo é pequeno, só o olhar para as coisas pequenas nos faz entender a grandeza de Deus. Nossa Senhora, menina, pequena, com seu pequeno Jesus, intercede por nós como Mãe Eucarística, nos acompanhando nesse deserto doloroso que nós estamos vivendo, tanto na igreja, quanto no mundo, como no nosso país. Um dilaceramento, um momento de tensão, de ditadura, de tentativa do regime, do poder de tirar as nossas liberdades, de destruir a família, de introduzir o aborto, de fazer valer a famigerada e degradante ideologia de gênero. Esse desprezo pela liberdade e o desejo do controle das pessoas. Uma mentalidade que despreza o direito à propriedade privada. É um mundo custoso que nós estamos vivendo. É um mundo que vai ampliando cada vez mais a sua perseguição aos cristãos e à igreja. E Nossa Senhora caminha conosco. E ela nos leva para a missa, nos leva à comunhão. Nossa Senhora nos conduz à adoração, todos nós, até mesmo os nossos surdos, que através da pastoral, através dos intérpretes, trazem para dentro de si essa mensagem.
que nada nos afaste de Cristo. E com Nossa Senhora no cenáculo, a exemplo dos apóstolos, nós vamos dizer sempre: sim, Senhor, aqui eu estou. Nada vai nos separar de vós. Graças e louvores se deem a todo momento